Questão número 11. Um grupo de 4 professores trabalhou aproximadamente 5 horas e corrigiu um total de 1000 questões. Conclui-se que cada professor, trabalhando sempre no mesmo ritmo, corrigiu por hora um número de questões aproximadamente igual a... Muito bem. Então a questão coloca o seguinte. Nós temos um grupo de professores trabalhando uma quantidade de horas e corrigindo um total de questões. Então, o primeiro passo importante é você identificar as grandezas que estão envolvidas no exercício. Quais são elas? Então, eu tenho aqui, no primeiro momento, o grupo de professores. Esses professores trabalham uma quantidade de horas. Então, essa quantidade de horas eu vou chamar de tempo. E o objetivo desse pessoal é corrigir uma quantidade de questões. Então eu vou marcar aqui a quantidade de questões. Muito bem. O texto informa o seguinte, que 4 professores, trabalhando 5 horas, corrigiram 1000 questões. Então eu vou marcar aqui, 4 professores, trabalhando o equivalente a 5 horas, corrigir um total de 1000 questões. O problema pede o seguinte, conclui-se que cada professor, então cada professor significa dizer o seguinte, um professor, trabalhando sempre no mesmo ritmo, corrigiu por hora. Significa então aqui o tempo de 1 hora. Quantas questões? Então, o X da questão no nosso exercício está exatamente no número de questões corrigidas por esse um professor durante 1 hora. Muito bem. Por nós termos 3 grandezas, nós estamos diante de uma regra de 3 composta. Lembrando que, quando eu trabalho com 2 grandezas, a regra de 3 é simples. Quando eu trabalho com 3 ou mais, a regra de 3 é composta. Para que eu possa resolver a questão, nós temos que verificar qual é a relação entre as grandezas. Então, veja bem. O X está na quantidade de questões. Então, eu vou relacionar a quantidade de questões com professores. E depois eu vou relacionar a quantidade de questões com o tempo. O relacionamento é sempre onde está a pergunta em relação às demais grandezas. Então, eu estou perguntando sobre o número de questões. Então, eu vou relacionar questões com professores e questões com tempo. Então, vamos analisar da seguinte maneira. Quanto mais professor eu tiver, mais questões eu consigo corrigir. Então, isso caracteriza grandezas do tipo proporcional. Quanto mais uma, mais a outra. Então, você diz tratar-se de grandezas diretamente proporcionais. Por elas serem grandezas diretamente proporcionais, eu vou estabelecer que as setinhas devem estar no mesmo sentido. Então, quando eu observo que essa setinha e essa aqui, ambas estão apontando para cima, é porque eu estou dizendo que elas são grandezas proporcionais. Não precisa ser necessariamente para cima, poderia ser para baixo. Você poderia colocar ambas para baixo. O que importa é o fato de elas estarem no mesmo sentido. Muito bem. Agora eu vou analisar questões com a grandeza tempo. Então, quantidade de questões com tempo gasto para resolver essas questões ou corrigir as questões. E para pensar, né? Quanto mais questões eu tiver que corrigir, mais tempo eu vou levar. Então eu pronunciei 2 vezes a palavra mais. Mais questões, mais tempo. Portanto, são grandezas também diretamente proporcionais. O que quer dizer, então, que as setinhas dessas 2 grandezas também devem estar no mesmo sentido. Muito bem. Essas setas vão nos orientar na montagem da equação, na montagem das frações. E você sempre começa pela fração onde tem a pergunta. Então, olha só. Aqui é o início da seta, aqui é o final.
aqui é o início, aqui é o final, aqui é o início e final. Então vamos seguir a seta. X está para 1000, X está para 1000, assim como 1 está para 5, 1 está para 5, vezes 1 está para 4. Muito bem, então nós teremos x está para 1000, assim como 1 está para 20. Então agora fazendo aquela nossa multiplicação cruzada, nós temos que 20x é igual a 1000. Portanto, x será o equivalente a 1000 dividido por 20, que é a mesma coisa que 100 dividido por 2, ou seja, 50. Então, nós temos que um único professor, vai corrigir em apenas 1 hora o número de 50 questões. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra E. Portanto, questão 11 tem como gabarito letra E.